Sara, Rívika e Rahel, não é? E Veleia. Assim, todas essas mulheres, elas vieram para realmente reparar a alma da Rava. A Rava, ela era uma alma única, porque ela continha nela todas as almas de todas as mulheres. Então, todas as mulheres têm que ser um modelo de Rava. As mulheres cabem a parte feminina da espiritualidade. Por isso que uma mulher não pode fazer o trabalho do homem e o homem não pode fazer o trabalho da mulher. Os trabalhos, eles são distintos. E aí, quando você pega, né, o nome aqui, ó, Sara, Shin, Reish, Re, E, Rívika, um Re, um Beit, um Kaf, um Re, Rahel e Leia. Quando você pega o nome delas, elas têm o mesmo peso dessa frase aqui embaixo. Ou seja, vieram com a intenção de reparar Rava. Então, elas vieram com a intenção de reparar Rava. Quer dizer, elas não vieram com a intenção de fazer mais nada da vida. O que elas sabiam que tinham que fazer era reparar Rava. Por isso que elas são tão amplas e fortes no seu desejo de servir o Eterno. Por isso que essa vontade de servir o Eterno era uma questão delas estarem consertando não o erro da humanidade, mas sim chegando ao grau onde as pessoas e as mulheres e os homens também possam consertar esses graus internos. Quer dizer, se na Torá, que é o único livro sagrado, assim, sagrado a nível de falar das questões da configuração da alma, etc., é sagrado porque é acima de todos os outros livros, ele foi terminado, quer dizer que, então, a missão dessas pessoas, dessas descrições que tem aqui, dessas histórias, elas são suficientes para consertar a sua alma. Né? E aí diz aqui, Hazerá, Unritá, Ha-Merut, ou seja, regressou e se converteu nas matriarcas. Então, o nome, o acrônimo também diz isso, que ela voltou e se converteu nas matriarcas. E aí a gente tem aqui um Het, não é? Do nome da Rava, um Vav e um Re, que é um acrônimo. Muito bem. Se a gente olha as falas, né, da Rava e como elas foram reparadas por essas matriarcas, né? Então, o primeiro passo, o primeiro erro de Rava, o primeiro pecado que ela cometeu foi a ingenuidade, não é, por achar que o Satã queria o bem dela. Ou seja, se a gente pega e sabe que Rava é o desejo de receber para nós mesmos, então nós entendemos que o Satã vai tentar a gente no desejo de receber para nós mesmos, e que ela, tendo sido tentada por ele tentava colocar dentro desse desejo, primeiramente, ela fala que ela seria muito sábia e seria como Deus. Então, ela desejava receber isso, e por isso ela, então, vai pegar essa árvore, né, e vai se alimentar, vai interagir com serpente, etc. Ou seja, existiu um desejo, primeiramente, desse desejo de receber para si mesmo. E assim é que começa a queda. Esse foi o primeiro erro. Depois que ela comeu, ela viu que ela tinha errado, ou seja, ela recebeu para si mesmo. Então, ela decidiu também que o Adão, que era vontade de doar, também iria pecar. E que ele também morreria. E os nossos sábios vão explicar, ela se comportou assim, né, pensando, Deus vai me matar e vai dar uma outra esposa
para o meu marido. Então eu prefiro que ele morra. É melhor que ele morra comigo. O terceiro erro, né, que ela fez, causou uma maldição aos seus descendentes. Todos eles, né, quando ela deu de comer ao seu marido, toda a humanidade foi realmente infectada pelo desejo de receber para si mesmo. Houveram com isso 3 consequências, que foi o quarto erro aqui, né? Ela apagou a luminária do mundo, foi a primeira consequência, que era Adão Harishon, ou seja, ele era a alma que tinha todas as almas dentro, inclusive a dela, a metade da alma dela estava dentro de Adão. Ela impurificou a ralá do mundo. Por que a ralá do mundo? O Adão, nós seres humanos, fomos tirados de um pedacinho da terra. E aí Deus faz uma massa e como um pão, né, uma ralá, ele nos criou. Como nós somos, todos aqueles que descendem de Adão são, não é? A ralá do mundo, ou seja, o pão do mundo, então todos nós fomos impurificados, recebendo exatamente esse fermento, ou seja, esse mal que entrou no ser humano para que ele pudesse agora consertar. Ela derramou sangue, já que nos converteu em todos em seres humanos mortais. Ou seja, aquilo que era imortal, e a gente vê, segundo o homem vai vivendo, vai se diminuindo a sua idade, o tempo que ele tinha de viver, até que Deus define que o homem viveria somente até 80 anos. Então, a gente foi perdendo pelo menos fisicamente, nesse momento, ou seja, de estar num CRI só, a gente vai perdendo essa imortalidade. 5. Quando ela teve o primeiro filho, ela se enalteceu, como está aqui em Bereshit 4:1. Conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, ela vai falar aqui a palavra Caniti, né, que tem o próprio nome Caim, desorganizado, né, e ela, na verdade, a tradução aqui está muito errada, ela se eleva, ela acha que ela gerou um ser humano, então ela se eleva achando que ela era como Deus, que ela podia criar. Então a frase Caniti Ishi eu hei adquirido e feito um homem. Então ela vai quanto o eterno, segundo nossos sábios. Isso vai ser trazido pelo Rabi Shishon Rafael Ischer, e ele é que traz essa configuração da Torá. Então, muito bem. A partir desse momento, a gente já sabe também que o Caim, ele não é, aqui eu tenho o nome Caim, tá vendo? Ele não é o filho do eterno, que ele é, na verdade, o filho do serpente. Com tudo isso que aconteceu, era necessário que houvesse um conserto desses erros, né? E aí a reparação tinha que ser feita. Então, ela sabia que a reparação ia ser muito difícil, porque quando você recebe um grau interno ou algo que você pensa, é muito difícil você mudar aquilo que você tem dentro de você. Por exemplo, quando a pessoa ela recebe certos argumentos e ela é convencida de alguma coisa, aquilo que ela foi convencida ou aquilo que ela acha que é a verdade é a realidade para ela. Mudando agora que essa realidade mental ela se torna, né, a bússola absoluta da vida dessa pessoa. E ela realmente ela pega e tem isso como diretriz. Então ela acha que ela está certa em algum conceito, e ali ela vai lutar, vai formar um grupo, vai criar uma seita, vai falar que isso ou aquilo está errado, e não percebe que tudo vem das mãos de Deus. E é assim que acontece. E aí, como elas voltaram e elas sabiam que tinham que fazer a reparação, e que a reparação delas não era para ser
feita por ninguém além delas mesmas. Ou seja, ainda que a missão delas fosse muito importante, que elas tivessem a santidade, elas tinham a responsabilidade de consertar a parte feminina, né, de Rava, ou seja, aquela parte que houve um erro muito grande. Então, para reparar a ingenuidade de Rava, né, e a sua falta de habilidade em descobrir pessoas malvadas, por exemplo, a gente viu ontem que o Ismael ele era um idólatra e que a Torá aponta para ele como um idólatra. E aí o que acontece? A Sara se deu conta com rapidez, o que não fez Abraão. E aí ela pede para Abraão mandar o menino embora. O que o anjo fala para Abraão? Escute a sua mulher, obedeça a sua esposa. Ela reparou o diálogo que a Rava tinha com o serpente. Então, aquela primeira conversa que existiu, aquele primeiro ar de conversa, já foi cortado. Então, ela não queria assunto, não queria saber mais daquilo, porque o erro já tinha feito lá atrás. E as consequências foram sérias. Lógico que a gente está falando isso em nível de alma, porque isso tinha que acontecer realmente. E o que a gente está conversando e tentando explicar é que essa internalidade que você tem dentro de você, ela pode ser manipulada. Será que o serpente ele não conhecia bem a Torá? Será que ele não sabia onde tem os segredos, algumas coisas, etc.? Ou ele não sabia fazer as pessoas manipularem e serem manipuladas? Usando emocionalismo e o desejo de receber para si mesmo. E a Leia, que agora vai ser esposa de Jacó na frente, ela também sabia. Ela sabia quem era Esaú. E aí ela vai, como filha de Lavã, e sendo a mais velha, ela sabia que Rívica tinha tido 2 filhos, e como ela era mais velha, ela era esposa de Esaú. E agora ela começou uma reza muito séria com Hashem. Na verdade, ela não queria encontrar com a sua alma gêmea, que era Esaú. E ela fez os seus cílios caírem de tanto chorar, pedindo para Hashem não permitir de forma alguma que ela se casasse com ele, porque ele ia destruir a alma dela. E ela queria uma retificação. Quer dizer, nesse caso, a questão da alma gêmea, ela é complexa. Porque aqui ela desejava consertar a sua alma naquele nível. A gente deve entender também que no livro de Daniel, fazendo aqui agora uma análise do livro de Daniel, que diz lá que naquele dia os 2 reis reinarão. Quem são esses 2 reis? Eles são Jacó e Esaú. O Esaú, ele nasce com poder militar para proteger Jacó. Jacó nasce com a sabedoria da Torá. Só que a questão foi mudada. Como houve uma mistura, e aí a gente está falando em nível peixe em algumas histórias, mas como houve uma mistura dentro do ser humano dessas forças, o Esaú então decidiu que ele tomaria conta desse mundo e que realmente a Torá não tinha muito sentido para ele. E essas 2 outras matriarcas, Leia e Rahel, né, apesar de ser filho de Lavã, elas reconheceram que ele era uma pessoa mau, né? E eles saíram, ela falou, elas dão um conselho para Jacó, vamos sair daqui, que meu pai também vai acabar com a Torá, vamos sair, vamos para outro nível, porque realmente o tempo que você tinha que ficar aqui chegou o final, vamos embora. Então, existia ainda a reparação dos ciúmes e da inveja, que sentiu Rava, não é? Até o momento dela querer que o Adão morresse para não ter outra mulher. Então, o amor verdadeiro, ele nunca é assim. E todas elas consertaram isso, né? Porque elas sofreram de esterilidade.
Então, elas tiveram que, por causa dessa esterilidade, eu vou um grau mais acima, a esterilidade aqui, na verdade, tá no nível peixe de filho, mas é de receber para si mesmo. Então, elas eram estéreis, né? Elas não tinham vontade de receber nada desse mundo. A única vontade que elas tinham era servir o Eterno. Esse caso aqui, voltando para a história, ela dá o seu esposo para sua servente, né? E essas serventes tiveram filhas. A gente sabe isso no caso de Sara, né? No caso de Léa e Raquel, elas também deram Zilpa e Bilá para suas, porque elas não podiam ter filhos, e assim foi que elas corrigiram aquela questão do ciúme que tinham dos seus maridos e não desejaram a morte deles, preferiram que eles fosse à frente. Inclusive, a Raquel é quem dá a Léia para casar com Jacó, porque só ela que sabia realmente o código da noite de núpcia, que é uma meditação que se faz na Torá para que a pessoa possa ter relação. E aí, como que ela sabia que só a Raquel sabia, foi a Raquel que deu para ela. Então, a Raquel abriu mão também da sua alma gêmea para que Léia pudesse se casar com ele, e assim a gente sabe que essa história é muito linda, é muito bonita, mas que ela tem que acontecer internamente. Todos os graus agora que vão contra essas possibilidades dentro de cada um, exatamente é a parte negativa que existe no homem e na mulher. As maldições que a Rava, né, causou, né, vai ser reparada também na sua forma mais plena por Rívika. Ela tem uma cena ali que ela começa a conversar com Jacó, e ela fala para Jacó enganar o Itzarraque, não é? Porque o Itzarraque era a fonte da bendição, né? E aí ela sabia que o Esav já estava ali pronto para receber a bênção. Né? E aí, nesse momento que está acontecendo isso, a Rivka veio reparar a Rava, ela está ali como Rava, um segundo modelo de Rava, e Yaakov é o Adão, né? E o Esav, ele vai representar o próprio serpente. Guardem isso. A Rivka, ela é, né, a Rava, ela é a Rava que conversou com o serpente. O Yaakov é o modelo do Adão, e o próprio Esav vai representar a própria serpente lá no Gan Éden. A serpente, que é o Esav, ele quer obter de novo a benção e manter assim Adão e Yaakov em sua condição de maldito. Rivka quer reparar a culpa por causa das maldições que ela cometeu no Gan Éden.